Fala galera, eu sou o Tony e esse é o Turno Nerd de hoje. Então galera, hoje a gente vai fazer o que a gente nerd, todos nós, fazemos de melhor, que é teorizar. Então o que acontece? Eu tenho pra vocês hoje aqui uma teoria nesse vídeo, que é sobre a possibilidade da troca do ator Jonathan Majors, né? Porque depois que ele se envolveu nas polêmicas, né, daquele caso envolvendo o ator, que todo mundo já sabe, ficou aquele clima estranho, aquela sensação de tipo, um negócio fedeu, o negócio deu errado e agora vai tudo por água abaixo. Acredito que você deve estar pensando nisso também, porque foi uma das coisas que eu pensei primeiro quando veio à tona o caso envolvendo o ator. Então eu pensei o seguinte, como é que vão fazer para substituir o cara agora que ele está envolvido diretamente nessa nova grande saga da Marvel como o principal vilão, né? Ele que interpreta o Kang, né, dentro do universo cinematográfico da Marvel. Então me veio à cabeça um monte de coisa, um monte de teorias, e eu vou trazer uma delas agora aqui para vocês. Mas antes de falar sobre essa teoria, que eu tenho certeza que você vai ficar pensando na possibilidade dela poder existir, antes disso, eu vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sino de notificações para me dar aquela força de sempre, que eu sempre agradeço muito a vocês. Então agora a gente vai para o assunto do vídeo. E só abrindo um parênteses aqui, eu não falei ainda sobre o caso do Jonathan Majors, porque eu preferi esperar as demandas judiciais ocorrerem, as decisões serem tomadas, para que eu pudesse de fato ter uma informação mais apurada, uma opinião mais balizada e nada de equívoco ou prévio julgamento, como é costumeiro acontecer na internet. Então, seguindo nesse assunto, existe aquela possibilidade do ator, de fato, perder o papel de Kang. E aí fica aquela pergunta no ar, a pergunta que não quer calar, ou a pergunta de 1 milhão, que é: quem poderia ser a melhor possibilidade para assumir o papel de Kang no lugar de Majors? E isso não é uma pergunta exclusiva da gente que é fã, né? Pois, segundo o Jeff Sneider, do podcast The Hot Mic, ele falou que a Marvel estaria, no caso, procurando um perfil de ator parecido ali com o de Jonathan Majors para assumir o papel, como uma espécie de plano de contingência caso tudo dê errado para o ator principal, né? O ator que tem interpretado o Kang, tanto na série Loki, como agora recentemente no filme do Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania. Inclusive, Jeff Sneider, durante um podcast, afirmou que a Marvel cogitou a possibilidade que o ator Danson Withers assuma esse papel, né? Seria um dos cotados para assumir esse papel. Por enquanto, essa informação do Jeff Sneider ainda não foi confirmada de fato como uma informação real. Apesar dele já ter acertado outros rumores, né, de bastidores que se confirmaram no futuro, essa aqui ainda fica realmente no campo dos rumores. E na minha opinião, o ator Danson Withers é um bom ator e que poderia facilmente interpretar o Kang no UCM, eu não tenho nada contra isso. Mas uma coisa que ficou martelando na minha cabeça enquanto eu assistia Guardiões da Galáxia Volume 3 e até depois do filme, foi por que a Marvel não cria uma adaptação onde o ator Chukwudi Iwuji, que é o intérprete do Alto Evolucionário, né, no filme dos Guardiões da Galáxia, poderia ser uma variação do Kang, galera. Vocês já pensaram nessa possibilidade? Sei que parece loucura, mas eu vou explicar pra vocês por que me veio essa ideia na cabeça. Eu acho que é super válida e até justificaria uma substituição, né, do Jonathan Majors no futuro do UCM. E eu vou te pedir calma para você não escrever aí nos comentários já me xingando por causa disso que eu tô falando, mas isso faz sentido dentro da teoria que eu tô trazendo hoje aqui para vocês. Porque eu sei que o Kang e o Alto Evolucionário têm poderes diferentes, né, dentro dos quadrinhos. Mas dentro do UCM, os poderes deles, além de não serem bem explorados, também acabam não tendo muita explicação. E isso por si só já abre várias brechas para que essa teoria acabe fazendo sentido. E eu não sei se você reparou, mas os poderes dos vilões são bem parecidos dentro dos filmes. Porque, por exemplo, o Alto Evolucionário usa uma espécie de poder que controla a gravidade e o Kang ele usa um poder que é parecido com uma telecinese. Só que esses dois poderes dentro do CM ficam parecidos porque eles são intangíveis e são poderes desenvolvidos a partir da evolução tecnológica desenvolvida
pelos vilões. O que acaba sendo uma semelhança entre os vilões é que eles têm uma sede de dominação através do seu poder evolutivo, seja ele biológico ou tecnológico. E acompanha comigo o raciocínio, galera. O autoevolucionário, ele sempre está evoluindo e criando uma raça que seja evoluída o suficiente para que tudo seja perfeito numa sociedade utópica, né, como ele imagina. Já o Kang, ele quer que tudo seja perfeito também, mas controlando uma única linha temporal, um único universo onde não existem variações. E é por isso, inclusive, que ele criou a AVT, como foi mostrada na série Loki. Então, galera, se a gente juntar o conceito desses dois vilões, a gente chega na teoria que eu queria passar aqui para vocês, que é onde a Marvel poderia adaptar as histórias, né, a ponto de que o autoevolucionário seria uma versão do Kang que, já desapontada por todas as questões envolvendo a tentativa de criar uma raça perfeita, ele poderia partir para um plano B, onde ele, em vez de controlar as ações dos indivíduos através da evolução das espécies, ele poderia simplesmente controlar toda uma linha temporal, toda uma realidade, né, através de uma AVT melhorada ou através da sua evolução, né, como ele sempre é demonstrado nas histórias, né? O Kang, ele sempre evolui, sempre desenvolve tecnologias bem mais avançadas, onde ele viaja para o futuro e consegue tecnologias melhores, onde ele pode, inclusive, dominar todo o universo indo para frente ou para trás no tempo. Então seria uma forma de adaptar a história unindo esses dois conceitos de vilões. E essa teoria, ela se justifica inclusive nos acontecimentos até agora dentro do CM, pois o autoevolucionário é mostrado no filme dos Guardiões da Galáxia como um ser que conseguiu criar diversas sociedades, mas que acabou destruindo todas elas porque ele se decepcionava sempre com o resultado final, né? Então ele não teve muito sucesso com seus planos até então. E isso justificaria, inclusive, a mudança de plano, como eu falei anteriormente, né? Pois o Kang, ele conseguiu ter um certo sucesso durante muito tempo, como foi mostrado, inclusive, na série do Loki, quando ele conseguiu controlar, né, uma realidade inteira, onde ele não permitia que novas ramificações multiversais fossem criadas, né, através da AVT ali, onde eles caçavam as variantes e não permitia que essas ramificações fossem criadas, deixando apenas um universo perfeito segundo a perspectiva do próprio vilão. E ainda falando de um outro aspecto que eu tenho certeza que desse aí vocês não tem como discordar de mim, acredito que poucas pessoas vão discordar. Acho que o vilão, o autoevolucionário, foi bem mais construído, foi mais bem construído, falando melhor, no filme dos Guardiões da Galáxia do que o próprio Kang, que foi apresentado pra gente no filme do Homem-Formiga. Porque o Kang, ele realmente tem aquela presença, né? Tem aquela periculosidade que foi mostrada tão bem através do ator Jonathan Majors, mas o autoevolucionário, ele realmente deixou a gente revoltado. Confessa pra mim que você não saiu do cinema com um pouquinho de raiva do autoevolucionário ou até abismado com as atrocidades que ele poderia fazer. Então eu acredito que é um vilão que tem um peso, né, e que se demonstrou mais bem construído dentro do CM e que pode trazer uma ameaça real, né, e demonstrar mais força ali contra uma possível nova equipe dos Vingadores. E para a nova fase da Marvel, eu acho que seria ideal, né, caso haja essa substituição de fato do ator Jonathan Majors, o ator do autoevolucionário substituí-lo, né, dentro do CM. E aí, o que você acha? Essa teoria, ela pode acontecer? Ela é uma teoria possível dentro do universo da Marvel? Você concorda com a minha opinião? Você discorda? Deixa aí nos comentários, porque eu quero saber também a sua opinião sobre esse assunto, tá bom? Então, se nada der certo pro Jonathan Majors, o ator do autoevolucionário poderia substituir o ator nesse papel de Kang? O que você acha disso? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo do canal e até o próximo turno.